O zumbido incessante de insetos voadores ecoa sob um dossel de altíssimos pinheiros e teixos. Libélulas, vespas e cigarras estão todas aqui, e o ambiente cacofônico da floresta no auge do verão é tão reconhecível, 125 milhões de anos atrás, quanto é hoje. Esta é a formação Yixiang da China, no auge do início do período Cretáceo. Um lugar de florestas quentes, vastos lagos e arbustos densos fervilhando de vida. Por toda parte, algo está ocorrendo. Um pequeno dinossauro semelhante a um macaco persegue um grande inseto até um oco de árvore quebrado. Pterossauros guinchando giram sobre um lago em perseguição a efeméridas na beira da água. Em algum lugar profundo entre as árvores, um solitário Baipiaosaurus, um gênero de terizinossauros de garras longas, chama na floresta primitiva, procurando um parceiro. O que mais impressiona neste mundo é a sua cor. Plantas angiospermas florescendo, dinossauros emplumados vibrantes e céus azuis claros brilham à luz do sol da manhã, que envia manchas de luz salpicadas para as folhas verdes brilhantes do subbosque. Logo, a agitação da floresta encontra seu caminho até as margens de um lago. Um lampejo brilhante de verde, um lagarto, dispara do subbosque e se apressa para subir em uma árvore caída. Sua respiração é frenética e assim que chega, já se foi novamente. Enquanto uma forma laranja brilhante dispara para a clareira e salta sobre a árvore onde o pequeno réptil uma vez esteve. De pé diante do lago, em cima da árvore caída, agora está uma criatura que se assemelha a um dinossauro, mas não no sentido tradicional. Não há uma escama à vista. Este animal de cauda longa, cor laranja brilhante e revestido de filamentos se assemelha muito mais a um esquilo ou a um lêmure do que a um dinossauro. No entanto, os sinais estão todos lá. Este pequeno terópode fica em duas pernas. Está equipado com garras curvas afiadas e possui uma cauda longa e afilada. Este pequeno predador é o Sinosauropteryx, um residente comum das florestas de Yixiang do início do Cretáceo. Hoje, vamos conhecer este fascinante pequeno terópode em toda a sua glória. Este é um dinossauro que conhecemos em incríveis detalhes, até mesmo as cores de suas penas. Desde a sua descoberta até como vivia, sente-se enquanto fazemos uma viagem no tempo para explorar a vida do Sinosauropteryx. Nos nossos vídeos anteriores sobre dinossauros individuais, normalmente nos concentramos em espécies muito grandes. Sinosauropteryx certamente não era uma dessas. Como um adulto totalmente crescido, ele teria atingido aproximadamente 1 metro de comprimento do nariz à cauda e cerca de 30 centímetros de altura no quadril. Tinha o tamanho de um grande gato doméstico. Sinosauropteryx era um caçador ágil e esguio de pequenos vertebrados, provavelmente os numerosos lagartos e primeiros mamíferos que povoavam as antigas florestas chinesas, onde os dinossauros podiam ser encontrados. A maior parte do comprimento do dinossauro estava em sua cauda, uma estrutura longa e afunilada que teria se arrastado atrás dele enquanto corria, mantida alta no ar. As pernas do Sinosauropteryx eram longas para o seu tamanho, indicando que esta era uma criatura perfeitamente equipada para correr pelo chão da floresta atrás de presas de movimento rápido. Sua cabeça era pequena e parecida com a de um pássaro,
com um focinho fino e esbelto perfeito para capturar pequenos vertebrados. No entanto, a principal arma do dinossauro não eram suas mandíbulas, mas suas garras. 3 estruturas longas e curvadas no final de cada mão que terminavam em pontos afiados. Ferramentas importantes para rasgar a presa ou se defender de predadores ou rivais. O Sinosauropteryx ocupava as ricas e diversas florestas da formação Yixiang, na China. Um leito de fósseis que já cobrimos antes neste canal. Ao seu lado, teriam vivido uma variedade de terópodes semelhantes, alguns dos quais foram os menos tipicamente dinossauros de todos os dinossauros conhecidos ao longo do Mesozoico. Ele teria predado, e teria sido predado, por terópodes maiores que ocupavam as florestas com ele. Mas de maneira alguma era indefeso, sendo capaz de usar sua velocidade e garras para se defender em uma luta, se necessário. Sinosauropteryx era um terópode Compsognathidae, ou seja, um membro da família Compsognathidae. A família deriva seu nome do famoso dinossauro, Compsognathus, um gênero bem conhecido dos livros de dinossauros e do Parque Jurássico. Os Compsognathidés são frequentemente usados para demonstrar a diversidade no tamanho dos dinossauros, pois muitos gêneros e espécies da família eram de fato excepcionalmente pequenos. Os primeiros fósseis do que viria a ser conhecido como Sinosauropteryx prima foram descobertos na província de Liaoning, na China, em agosto de 1996 por um caçador de fósseis em tempo parcial, Li Yumin. Yumin frequentemente explorava locais paleontológicos ao redor da formação Yixiang, na província de Liaoning, para ganhar a vida, além de agricultura, vendendo suas descobertas para museus. Naquele ano, no entanto, ele fez a descoberta mais importante de sua carreira ao descobrir o fóssil de um pequeno dinossauro terópode perfeitamente preservado, dividido em 2 lajes de rocha. Yumin sabia que havia encontrado algo especial. Posteriormente, ele levou suas descobertas a 2 museus separados, vendendo uma laje para o Museu Geológico Nacional em Pequim e a outra para o Instituto de Geologia e Paleontologia de Nanjing. O próprio fóssil era maravilhoso. Espalhado na laje de rocha, você pode traçar perfeitamente o contorno do dinossauro. O esqueleto está completo e reconhecível, e cada osso individual pode ser claramente distinguido do próximo a olho nu. Os órgãos internos do dinossauro até mesmo são preservados em qualidade imaculada dentro da caixa torácica. Quanto à posição do dinossauro, ele está deitado com a cauda erguida acima da cabeça, uma perna encolhida no corpo e a cabeça e o pescoço espalhados para trás, na mesma direção da cauda. O que é ainda mais notável neste espécime é que você pode facilmente identificar penas individuais ou filamentos revestindo o corpo do dinossauro. Essas protopenas curtas são fáceis de discernir no fóssil e fazem com que pareça mais com um pequeno mamífero ou um pássaro do que um réptil. É, no entanto, muito claramente um dinossauro. De volta aos museus, os espécimes rapidamente chamaram a atenção dos paleontólogos. Ji Cheung e Philip Curry, na verdade, encontraram o fóssil por acidente enquanto visitavam o museu. Curry disse ao New York Times, ao ver o fóssil pela primeira vez, que ficou impressionado ao notar o detalhe imaculado e a preservação.
O animal incrustado na rocha logo foi nomeado e descrito por paleontólogos. Eles o chamaram de Sinosauropteryx prima, ou primeira asa de réptil chinesa, em referência às protopenas filamentares que revestem o fóssil. Essas penas, pequenos filamentos que cobrem a totalidade do corpo do dinossauro, são o que tornam essa espécie tão importante para a ciência. Na época em que Sinosauropteryx foi estudado, os paleontólogos estavam completamente alheios que alguns dinossauros eram cobertos de penas. E a descoberta deste pequeno terópode foi a peça que faltava na máquina que os ajudou a chegar ao nível de entendimento que têm sobre o assunto hoje. No início, no entanto, os cientistas realmente não sabiam o que fazer com esses filamentos. O fóssil parece estar coberto por uma fina camada de pelo ou cabelo. Mas em um dinossauro, isso seria simplesmente impossível. Embora finos, os filamentos que revestem o espécime se assemelham mais a penas. E ainda assim, eles não eram penas totalmente desenvolvidas, semelhantes às que veríamos em pássaros modernos. Em vez disso, Sinosauropteryx estava coberto por uma camada de filamentos curtos, um tipo de ramificação do tipo de penas que você ou eu reconheceríamos hoje. Após o reconhecimento das estruturas que revestiam o pequeno dinossauro, o fóssil foi intensamente e de perto examinado por 3 dias em Pequim por uma equipe de paleontólogos. No entanto, mesmo após estudar Sinosauropteryx sob o microscópio, os cientistas não conseguiram chegar a uma conclusão concreta sobre o que eram essas características semelhantes a penas, ou o que o fóssil representava. Isso gerou muita controvérsia na comunidade paleontológica. Alguns paleontólogos, como Alan Fadusha, argumentaram que os filamentos faziam parte de uma crista que corria pelas costas do dinossauro e afirmaram que os paleontólogos que haviam estudado os fósseis estavam com expectativas altas demais de que as estruturas pudessem estar de alguma forma relacionadas às penas de pássaros. Outros sugeriram que essas estruturas eram fibras de colágeno, mas o fato de que células de pigmentação estavam presentes nos filamentos contrariava isso. O último prego no caixão filamentoso veio de Fian M. Smithwick em 2017. Ele e sua equipe, após um estudo mais aprofundado dos espécimes de Sinosauropteryx prima, descobriram que a integumentação emplumada presente no pequeno dinossauro terópode era notavelmente semelhante àquelas encontradas em pássaros presentes na formação fóssil de Yixiang. Ele propôs que todas as alegações anteriores de fibras de colágeno ou franjas eram simplesmente equivocadas e que essas características eram, na verdade, arranhões ou sombras no sedimento. Como está, Sinosauropteryx ajudou a pavimentar o caminho paleontológico rumo à visão moderna dos dinossauros terópodes que temos hoje. Esta foi uma prova irrefutável de que os dinossauros evoluíram para ter uma cobertura filamentosa de penas. Essas criaturas eram tão diversas e carismáticas quanto qualquer animal dos dias atuais. Mas para que Sinosauropteryx prima usava essas penas? Elas, obviamente, eram muito curtas para voar. Este era um animal construído para correr por florestas em alta velocidade, não para voar alto acima delas. Os braços foram feitos para agarrar e rasgar, não para manter o animal no ar. Mas ainda assim, os únicos animais modernos que conhecemos que têm penas são as aves, a maioria das quais as usa para voar. Então, por que esse pequeno dinossauro possuía estruturas semelhantes? A resposta, principalmente, é para manter o animal aquecido quando as temperaturas caem.
Uma criatura coberta de penas tem mais chances de se manter aquecida em uma noite fria de inverno. Quanto mais grossas as penas, mais o animal pode se manter aquecido. Parece, então, que o voo é uma adaptação secundária associada às penas. O propósito principal dessas características espetaculares era ajudar a proteger os primeiros animais dos elementos. Como exploraremos em breve, no entanto, esse não é o único propósito dos filamentos que cobrem o pequeno Sinosauropteryx. Sinosauropteryx prima não é simplesmente o primeiro dinossauro a tornar seu revestimento emplumado conhecido pela ciência. Ele também é o primeiro dinossauro a revelar as exatas colorações e marcas desse revestimento para a ciência. Estudos conduzidos pelos paleontólogos Michael J. Benton e Fuxiang Zhang nos ajudaram a discernir que o Sinosauropteryx prima era de uma rica cor gengibre, um laranja acastanhado, cobrindo a maior parte de seu corpo. Esses filamentos gengibre cobriam o tronco, as pernas, a cabeça e o pescoço do dinossauro. Mas isso não era tudo. O dinossauro tinha coloração contrária, com filamentos de uma cor branca cremosa revestindo a barriga. Em direção à cauda, o dinossauro possuía um padrão espesso e listrado de gengibre e branco, e uma máscara listrada escura, semelhante a um guaxinim, cobria os olhos. Essas descobertas foram revolucionárias. Mas como foram feitas? E o que elas significavam para o estilo de vida e os hábitos deste pequeno dinossauro? Mais uma vez, colocando o Sinosauropteryx sob o microscópio, Benton e Zhang estavam ansiosos para revelar os tons e pigmentos desses fósseis excepcionalmente bem preservados, com base na qualidade dos filamentos do espécime. Em novembro de 2008, após colocar o dinossauro sob um microscópio eletrônico de varredura, os paleontólogos conseguiram revelar estruturas conhecidas como melanosomas na cobertura filamentosa do fóssil. Essas são estruturas microscópicas, em forma de cápsula, que podem ser encontradas profundamente dentro das proteínas de estruturas de integumento, como pelos em mamíferos e penas em pássaros, e permitem que essas estruturas desenvolvam cor. Agora, biólogos que estudam animais modernos já conseguiram discernir quais melanosomas correspondiam a quais cores. E ao notar quais tipos de melanosomas estavam presentes nas penas filamentares de Sinosauropteryx, sua coloração de gengibre e branco foi finalmente revelada mais uma vez, após mais de 100 milhões de anos. Mais uma vez, os dinossauros foram revelados como sendo muito mais complexos do que os enormes lagartos pesados representados em tempos antigos. Agora que os cientistas sabiam a cor específica do Sinosauropteryx prima, eles poderiam começar a especular por que esse dinossauro era de cor gengibre e branco. Praticamente tudo sobre a aparência deste dinossauro é conhecido, até mesmo o padrão na cauda e no rosto. Nada na natureza acontece por acaso. Tudo evolui por um motivo. Todo animal vivo hoje tem a cor e a estrutura que tem para cumprir um propósito na natureza, um nicho ecológico. Então, assim como as aves e répteis coloridos que estão vivos hoje, o Sinosauropteryx deve ter tido seus próprios motivos para sua coloração. Mas quais eram eles? Vamos começar com aquele incrível padrão de cauda em bandas brancas e gengibre. Quando Benton e Zhang investigaram as razões para a coloração do Sinosauropteryx, eles conseguiram descartar o camuflagem. Se essas listras fossem para manter o dinossauro bem escondido, certamente cobririam todo o corpo. Talvez, em vez de usar o rabo para se esconder,
ele fosse usado especificamente para ajudar o dinossauro a ser notado por membros de sua própria espécie. Uma ferramenta de exibição inteligente. Como está, os paleontólogos concordam em grande parte que o Sinosauropteryx usava sua cauda muito como um lêmure de cauda anelada dos dias atuais faz, balançando-a para sinalizar disponibilidade para acasalar ou para alertar outros sobre um perigo iminente. As bandas de cores vivas se destacam do resto do animal, permitindo que ele seja rapidamente notado em momentos de necessidade. A máscara de bandido semelhante a um guaxinim ao redor da região dos olhos do rosto do dinossauro, no entanto, é uma história diferente. Qual poderia ser o motivo disso? Foi Fionn Smithwack, o paleontólogo, que forneceu as evidências mais recentes e concretas de que o Sinosauropteryx tinha penas, quem respondeu a essa pergunta. Ele sugeriu que as semelhanças entre as marcas faciais dos guaxinins modernos e Sinosauropteryx não foram por acaso, mas essencialmente um exemplo de evolução convergente, onde dois animais não relacionados evoluíram a mesma característica para se adaptar a uma certa necessidade. A pesquisa de Smithwick indicou que as marcas faciais escuras ao redor dos olhos deste dinossauro serviam como um aviso para possíveis atacantes. Se um dinossauro maior tentasse fazer uma refeição de Sinosauropteryx, um flash desta coloração contrastante ao redor dos olhos poderia rapidamente desencorajar o atacante. No caso do Sinosauropteryx, a máscara de bandido provavelmente servia como um aviso de que o pequeno terópode estava equipado com garras afiadas e cortantes que poderiam ser reveladas em momentos de perigo. Um predador seria muito menos propenso a pegar uma criatura com armas como essas. Smithwick também é responsável por notar que o Sinosauropteryx tinha coloração contrária. Ou seja, a coloração branca cremosa que percorre a parte inferior do dinossauro, atravessando sua barriga. O objetivo da coloração contrária é ajudar o dinossauro a se misturar ao seu habitat. Se o dinossauro tivesse que lutar, ele lutaria, mas a primeira preferência seria sempre se esconder de um atacante. A posição da linha de coloração contrária no Sinosauropteryx é bastante alta na lateral do dinossauro, indicando que provavelmente vivia em um ambiente densamente florestado, onde a linha poderia ajudar a camuflar o dinossauro entre a folhagem, ao invés de um habitat aberto como uma mata ou deserto, onde as cores contrastantes se destacariam. A coloração laranja e branca provavelmente ajudou a disfarçar o dinossauro em momentos de desespero, com a coloração ruiva no tronco, combinando com a luz filtrada pela copa das árvores no chão da floresta. É importante notar que o Sinosauropteryx não é o único dinossauro do qual conhecemos as cores específicas. Um novo mundo antigo de cores está se revelando para os paleontólogos à medida que os métodos de estudo e descoberta de fósseis progridem com o avanço tecnológico. Como resultado de estudos sobre a pigmentação dos dinossauros, sabemos com certeza que o Microraptor Guy, por exemplo, um pequeno terópode com a capacidade de planar de árvore em árvore na China do Cretáceo, era de uma cor preta iridescente, contrastada com tons cintilantes de roxo e verde, muito parecido com as penas da cauda de uma pega moderna. Anchiorneus era um terópode fortemente emplumado, com manchas pretas e brancas em suas asas, com uma crista vermelha vibrante que provavelmente era usada para fins de exibição. Caudipteryx era essencialmente um peru-dinossauro, de cor marrom escura, com marcantes barras escuras em suas penas da cauda. Não são apenas os terópodes.
vários dinossauros ornitísquios revelaram seus segredos coloridos para nós através do estudo de paleontólogos em seus restos excepcionalmente bem preservados. Psittacosaurus, um pequeno dinossauro ceratopsiano chinês, era de cor marrom escura, com marcas pretas no rosto. Enquanto Borealopeuta, um dos dinossauros mais bem preservados já encontrados, era um anquilossauro fortemente blindado, coberto em tons ricos de marrom e vermelho. A realidade do mundo pré-histórico está apenas começando a se revelar para nós em toda a sua gloriosa e vibrante maravilha. A área em que o Sinosauropteryx vivia, no início do Cretáceo na China, era na época uma floresta verdejante separada por lagos e rios. Essas florestas se estendiam por quilômetros. A temperatura era relativamente quente e um enorme número de dinossauros, tanto pequenos quanto grandes, povoavam a terra. Teixos, ciprestes, pinheiros e coníferas se erguem altos na paisagem, enquanto samambaias e plantas floridas se espalham pelo chão da floresta, fornecendo bastante cobertura e material para pastagem para os menores habitantes da floresta. Árvores de ginkgo, cavalinhas, cicadáceas e outras plantas gimnospermas também brotavam em certas regiões no meio das florestas. Este era um mundo verde, cheio de oportunidades de pastagem exuberante para muitos animais diferentes. Os dinossauros eram numerosos na formação Xiang, e muitos deles eram estranhos e com penas. Muitos pequenos terópodes, como o Caudipteryx e o Shenhuanlong, teriam se movido rapidamente pelo subbosque da floresta em busca de pequenos mamíferos e répteis. Criaturas muito mais estranhas existiam aqui, na forma do Incisivosaurus de dentes longos, um terópode ágil e emplumado, com uma dentição particularmente estranha. O Therizinosaurus baepiausaurus era um dos maiores herbívoros da região. Um estranho dinossauro bípede com longas garras curvas para puxar a vegetação para a boca. No topo da cadeia alimentar estava o Eutyranus, um enorme tiranossauros predatório coberto por uma camada de penas filamentares. Totalmente crescidos, indivíduos confusos deste gênero com 9 metros de comprimento teriam sido imunes a ataques da maioria dos outros vertebrados da região e se alimentavam de muitos dinossauros menores da formação Xiang. O Sinosauropteryx guis provavelmente estaria no menu do Eutyranus, se não fosse rápido o suficiente para evitar as mandíbulas profundas e poderosas do predador de topo. Além dos dinossauros, a formação Xiang abrigava uma série de outras criaturas. Pterossauros espetaculares, como o Moganopterus e o Gladocephalodius, voavam pelos céus, girando e gritando sobre os lagos em busca de presas. Nos próprios lagos, um novo ecossistema se desenvolveu. Estranhos répteis aquáticos, como o desproporcional Hyphalosaurus, percorriam e teciam seu caminho pelas águas doces turvas, alheios às lutas para sobreviver nas florestas próximas. Eles compartilhavam a água com uma série de anfíbios. Sapos e rãs primitivos saltavam e nadavam pelas partes rasas, enquanto salamandras escalavam plantas na beira da água. Esses tetrápodes, por sua vez, teriam vivido ao lado de uma variedade impressionante de peixes de água doce. Entre os espécimes conhecidos de Xiang estão parentes das lampreias modernas, arouanas, esturjões,
peixes remo, peixes cachimbo e até mesmo um tubarão indeterminado. Como é o caso de muitos locais na atualidade, o ecossistema era alimentado por invertebrados. Besouros, libélulas, vespas, insetos-pau, efeméridas, cigarras, grilos, crisopídeos e baratas teriam vivido aqui em números colossais e teriam fornecido alimento para inúmeros pequenos dinossauros insetívoros. A água do lago estava repleta de crustáceos e moluscos, que teriam se encontrado predados por inúmeras espécies de anfíbios e peixes. A formação fóssil de Xiang é um local maravilhosamente diverso e é muito conhecido pelos cientistas. Sinosauropteryx foi apenas um exemplo de vida do ecossistema florescente encontrado na antiga Liaoning. Sinosauropteryx prima nos ensinou uma quantidade gigantesca sobre dinossauros terópodes. Ele tem a honra de ser o primeiro dinossauro a revelar sua verdadeira aparência para o mundo científico. Essa era uma criatura incrível, diferente de qualquer outra coisa viva na Terra hoje. Com penas de cores vivas e longas garras afiadas, este pequeno animal certamente se destacaria nas florestas e bosques dos dias atuais. Sinosauropteryx também é acreditado como o primeiro dinossauro a revelar suas verdadeiras cores para o mundo científico também. Existem poucos dinossauros que conhecemos tão bem quanto este, com sua coloração clara de gengibre e branco, cauda listrada e máscara escura listrada sobre os olhos. Não há como o primeiro espécime desenterrado na China poderia ter sabido o quão importante e especial ele seria com o tempo. Este dinossauro representa mais do que apenas um punhado de descobertas importantes, no entanto. Sinosauropteryx mostra que há tanto sobre esses animais antigos que ainda não sabemos. Seus segredos podem muito bem ainda estar lá fora, presos sob as camadas de rocha e sedimento antigos. Quem sabe o que pode ser revelado com o tempo à medida que os paleontólogos ganham acesso a tecnologias continuamente aprimoradas. Conforme os estudos continuam, talvez um dia seremos capazes de reconstruir dinossauros e arte com total precisão. Com revelações sobre a aparência, os cientistas eventualmente poderão discernir mais sobre o comportamento e os hábitos dos dinossauros, o que só servirá para desvendar cada vez mais respostas para algumas das questões mais interessantes conhecidas pela ciência. Sinosauropteryx pode ser apenas uma peça do quebra-cabeça, mas temos uma enorme quantidade a agradecer a este pequeno terópode.